aquí por tercera vez, ¿no? Tercera, sí, creo que sí, tercera vez. Que Dios le bendiga a los hermanos, Dios le bendiga la vida de esta iglesia, del pastor, de la pastora, la hermana Karina, pastor Juan, ¿no? A todos los chicos, ¿no? Los hijos. Y por supuesto ganamos un cariño enorme durante ese tiempo que los hemos conocido. Y gracias por la oportunidad, la verdad que no imaginaba estar este final de semana aquí. Karina, hermana Karina hablaba conmigo y no imaginaba, ya tenía compromiso el final de semana. Y ahí la hermana Karina, no, vas a venir. Y bueno, ahí cambiamos todo, ¿no? Y ahí estamos. Amén. Dios le bendiga a los pastores, alegría conocerlos. Dios bendiga al segundo pastor, ¿no? Y con ese carisma, ¿no? Con ese amor, que Dios los siga, que permanezca así, amén. Feliz cumpleaños a toda la iglesia, amén. Gloria a Dios, gracias por ir al cumpleaños de la iglesia allí en Rivera. Dios le bendiga a los que pudieron ir, yo no estaba, pero quedé con mi corazón apretado, ¿no? Y gracias a Dios que ustedes fueron, ¿no? Agarraron ahí los autos y llegaron hasta Rivera, hasta la frontera. Dios les bendiga a Andrés por ese corazón siervo, amén, que Dios les siga bendiciendo. Gracias, pastor, por aceptar la invitación y estar llegando hasta Rivera. Y bueno, este año estamos con el compromiso de estar ahí como pastor local, mismo joven, pero agarramos la camisa, ¿no? Agarramos ahí los botines y vamos a jugar, ¿no? Es una forma de decir, claro, es una responsabilidad, pero Dios nos dio esta oportunidad y nosotros no podemos mirar atrás. Amén. Dios le bendiga. Y es una alegría hoy. Quien va a predicar es Eliezer, no yo, pero otro, Eliezer de Luz, ¿no? Y desde este momento yo quiero invitarlo para que pase aquí, ya que el pastor dio esta oportunidad y hoy yo lo voy a traducir. Entonces, si algo no sale perfecto, saben que yo también soy de Brasil, ¿no? Brasileño, pero estoy esforzándome a transmitir algo, ¿verdad? Que él está recién retomando algunas palabras, y hoy por supuesto es un momento histórico para él, porque hace 18 años que no viene a Montevideo, así que está a Uruguay, ¿no? A Uruguay. Entonces ahora va a seguir al toque, y que Dios los bendiga a los hermanos. Amén. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz del Señor Jesús, hermanos. É uma alegria para mim. Es una alegría para mí. Nós estarmos aqui nesta noite. Nosotros estamos aquí en esta noche para juntos sermos abençoados por Deus. Para juntos seremos bendecidos por Dios. Como disse o irmão Eliezer, como dice el hermano Eliezer, faziam 18 anos que eu não pisava no Uruguai. Hacía 18 años que aquí no pisaba en Uruguay. Se eu não me engano, uma galera me corrigiu hoje, meu pai foi missionário aqui durante 4 anos, 3 ou 4 anos? 4 anos. Se não me engano, mi papá foi pastor aqui por 4 anos. Na cidade de Canelones. Na cidade de Canelones. Lá onde nós conhecemos esta querida família. E allá onde conhecemos esta família querida. E depois de lá nunca mais voltei para o Uruguai. Depois nunca mais volvi ao Uruguai. Portanto, é uma grande alegria para mim. Portanto, é uma grande alegria estar aqui. Neste país. Nesta nação. E maior ainda. E maior todavia. Por estar nesta igreja. Por estar nesta igreja. Neste lugar. Neste lugar. E sabendo que o fruto que foi plantado 18 anos atrás. E sabendo que a semilla que foi plantada há 18 anos atrás. Hoje está brotando. Amém. Aleluia. E a obra de Deus, ela não se limita a uma visão ou a um projeto. La obra de Dios no se limita a algo tan pequeño, mas ela cada vez cresce mais. Cada vez está crescendo mais. E Deus abençoe pelo 2º ano desta igreja.
Que Dios bendiga el segundo año de esta iglesia. Pastor Juan, Pastor Juan, irmã Karina, hermana Karina, toda esta grande família, y toda esta gran familia. Deus os abençoe. Que Dios los bendiga. E também uma honra conhecer os pastores Una honra conocer a los pastores que hoje se fazem presentes. que hoy están aquí Dios los presentes. abençoe. Dios los bendiga. Meus irmãos, Hermanos, por favor, se coloquem em pé. por favor, quédense de pie en esta noche. E eu quero convidar Quiero invitarlos a todos que trouxeram suas Bíblias a los que trajeron sus Biblias a nós lermos a leernos na carta de Paulo aos 2 Coríntios, en la carta de Pablo a los Corintios, 2 Coríntios, 2 Corintios, capítulo de número 10 capítulo número 10, e versículo de número 4. versículo número 4. 2 Coríntios, Corintios, capítulo de número 10, capítulo 10, versículo 4. verso 4, que dice así: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestro. Pode tomar o seu assento. Tome su asiento, por favor. Aleluia! Meus amados irmãos, Amados hermanos, é bem verdade que a vida cristã es bien verdad que la vida cristiana é algo lindo, es algo hermoso, é algo revigorante, es algo de vigor, é algo alegre, es algo alegre, é algo que nos dá a certeza de que um dia nós vamos para o céu. es algo cierto de que un día nosotros vamos para el cielo. Aleluia! Quando nós falamos em vida cristã, Cuando hablamos en vida cristiana, nós estamos falando de restauração, estamos hablando en restauración, estamos falando de graça, estamos hablando de gracia, estamos falando de virtude, hablamos de virtud, estamos falando de poder de Deus, hablamos de poder de Dios, poder do Evangelho, poder del Evangelio, que é o único elemento capaz que es el único elemento capaz de mudar e transformar a vida do homem. de cambiar el hombre. Portanto, não há nada nesse mundo que tenha Por tanto, no existe nada en este mundo que tenga esta autoridade esta autoridad de transformar de cambiar a vida do ser humano la vida del ser humano a não ser o Evangelho de a no Deus. ser el Evangelio de Jesucristo. Quando nós falamos em vida O cristã, hablamos en vida cristiana, nós estamos falando em comunhão com Deus. hablamos en comunión con Dios. Estamos falando de participar Estamos hablando en participar daquilo de mais precioso que Deus tem para o ser de lo humano. que es más precioso para el ser humano. Porém, Pero nós também estamos falando nosotros también estamos de hablando guerras, de guerra, de lutas, de luchas, de provações, de probación, de problemas, de problemas, de coisas difíceis que passamos em nossas de vidas. cosas difíciles que pasamos en nuestras vidas. Existe um evangelho Existe un evangelio pregado nos dias de hoje predicado en los días de hoy que nos dá a concepção que nos da la concepción ou o pensamento o el de pensamiento que ser cristão de que ser é cristiano ter ausência de problemas, es no tener problemas, é ter ausência de dificuldades, es no tener dificultades, é ter ausência de batalhas e lutas. es no tener batalla, no tener luchas. Mas eu venho lhe dizer nessa Pero noite vengo a decirte en esta que noche é muito ao contrário do que estão pregando que es hoje. mucho diferente a lo que están predicando. Vida cristã é sobretudo uma batalha. Vida cristiana es una batalla. Vida cristã é sobretudo uma luta. Vida cristiana sobre todo es una lucha E não é uma única luta. y no es una lucha únicamente, É uma luta diária. es una lucha É diaria, uma guerra diária. es una guerra É diaria, algo que não termina. es algo que no É termina, algo que nos acompanha es algo que está acompañándonos desde o momento em que nós aceitamos a Jesus. desde el momento que
que nosotros recibimos a Jesús, até o momento em que nós vamos ir para o céu. hasta el momento que vamos al cielo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Pero tengo una buena noticia para ti. Apesar de ser lutas, A pesar de ser lucha, momentos difíceis, momentos difíciles, problemas e tudo que nós venhamos a y enfrentar, todo lo que nosotros vamos a enfrentar, o nosso próprio Jesus Cristo nuestro disse: propio Jesucristo tem de bom ânimo, dijo: tenga buen ánimo, porque eu venci o mundo. porque yo vencí el mundo. Aleluia! Glória! Santo! Santo! Aleluia! Glória! Glória! Por favor, levante suas mãos e feche. Levante sus manos al Glória! cielo. Santo! Tem vitória para você nesta noite. Graça para você nesta noite. Hay gracia para ti en esta Tem noche. virtude para sua Hay vida. virtud para ti en esta noche. Eu sinto a presença. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Aleluia! Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada Cuando nosotros miramos para la Biblia Sagrada, e vemos esta parte da Bíblia, vemos esta parte de la Biblia, nós vemos que Paulo, estamos viendo que Pablo, o homem um dos que recebeu uma das maiores revelações de todas as épocas, el hombre que recibió una de las mayores revelaciones de su época, ele escreve algo lindo, maravilhoso e contristante ao mesmo tempo. él escribe algo lindo, hermoso, pero relevante para su época. Porque ele está dizendo que a vida cristã, Él está diciendo que la vida cristiana, e mais do que isso, ele está afirmando y él está diciendo y confirmando que a vida cristã que la vida e o cristiana, ministério, el ministerio, quando nós abraçamos a cruz, cuando abrazamos la quando cruz, abraçamos a palavra, cuando abrazamos la palabra, nós sofremos problemas e dificuldades. sufrimos problemas y dificultades. E muitas das vezes esses problemas e Y dificuldades muchas de las veces estos problemas y dificultades são levantados por Satanás. son levantados por el enemigo Satanás. Mas muitas vezes não é só por Satanás, Pero no solamente por Satanás, mas também das pessoas que nos rodeiam, pero las personas que nos rodean, da sociedade em que nós de la convivemos, sociedad en que nosotros e convivimos, até muitas das vezes da própria família y cristã, muchas de las veces de la propia familia que nosotros, que é um enredo que envolve este versículo. que es todo lo que está envuelta de los versículos que E para tenemos. nós entendermos o que Paulo estava dizendo aqui, Pero entendemos lo que Pablo está diciendo é aquí. necessário que nós venhamos a estudar a primeira carta aos Coríntios, Es necesario que nosotros vengamos a estudiar primera carta a los para que Corintios, você entenda o que estava acontecendo naquele lugar. para que podamos entender lo que está sucediendo en Quando aquel. se estuda sobre Coríntios, Cuando se estudia sobre Corintios, logo se vê que era uma cidade rica, luego se entiende que es una ciudad é rica, uma cidade portuária, una ciudad portuaria, uma cidade que tinha várias sociedades em si. era un conjunto de sociedad. Nessa cidade de Corinto, segundo a história, En esta ciudad, segundo Corintios nos cuenta, existiam mais de 1 milhão de pessoas, existía más de 1 millón de personas de moradores que estavam lá, que vivían ahí en esta ciudad, de diversas culturas. en diversas As culturas, que predominavam eram os gregos, pero que prevalecían en los griegos, romanos, los romanos, judeus los judíos e os y orientais. los orientales. E essa mistura Y esta mezcla causou em grande acervo cultural. entonces hizo con que tuviera un gran conjunto cultural ahí concentrado. Era muito rico culturalmente a cidade de Corinto. Corintios era una ciudad muy rica culturalmente. Era também uma cidade muito rica monetariamente. Era una ciudad monetariamente, económicamente muy rica. Era uma cidade fortificada. Era una ciudad toda mudada, toda fortificada. Era uma cidade Una estratégica. ciudad estratégica, Porém, uma cidade totalmente depravada. pero una ciudad totalmente depravada. Existia nessa cidade de Corinto Tenía en esta ciudad de Corintios 2 templos. 2 templos. Um templo da deusa Afrodite Un templo de la diosa Afrodite e um templo para o deus Apolo. y otro para el dios Apolo. Tantos deuses Tanto dioses faziam parte da mitologia grega. hacían parte de la mitología griega. E esses 2 deuses Y estos 2 dioses
Era Deus da fertilidade e da beleza. Era el Dios de la fertilidad, de la belleza. Portanto, no tempo da deusa Afrodite, Por tanto, en el tiempo de la diosa Afrodita, existiam aproximadamente 1000 sacerdotisas. tenía 1000 sacerdotisas. E essas sacerdotisas, na verdade, eram 1000 prostitutas. Y en la verdad, estas sacerdotisas eran prostitutas. E essas prostitutas sacerdotisas, Y estas mujeres prostitutas sacerdotisas, elas cultuavam a deusa Afrodite, ellas cultuaban a la diosa Afrodita. se prostituindo. Hacían ahí en este momento la prostitución ahí mismo para cultuar ao deuses. para cultuar a Dios. E Paulo, tendo a visão missionária, Y Pablo, teniendo la visión misionera, ele vai até esta cidade él va hasta la ciudad e lá ele começa a implantar o evangelho. y ahí él comienza a implantar el evangelio. Segundo a história, diz que ele ficou 18 meses em Corinto. Según la historia, quedó 18 meses en Corintios. A igreja de Corinto foi uma das mais poderosas La de todas. iglesia de Corintios fue una de las más poderosas de la iglesia. Na igreja de Corinto tinha profecia, La iglesia de Corintios tenía tinha profecía, línguas estranhas, lenguas extrañas, tinha cura, tenía cura, tinha salvação, salvación, tinha ensino, tenía enseñanza, tinha todo tipo de dom espiritual. tenía todo tipo de don espiritual. Mas quando você lê a primeira carta aos Coríntios, Pero cuando lees la primera carta de los Corintios, você vê que essa igreja estava passando e tendo problemas. ves que la iglesia está pasando por dificultades, por problemas. E eram tão graves esses problemas Y era tan grave los problemas que o apóstolo Paulo chega a entregar que el apóstol Pablo llega a entregar vida de 2 ou 3 homens 2 o 3 hombres para o diabo. para el diablo. Paulo chega a dizer assim: olha, Pablo llega a decir así: mira, fulano e ciclano, el muchacho este y otro, eu estou entregando o seu espírito yo estoy entregando su espíritu para Satanás, para el diablo, porque não tem mais o que fazer. porque no hay más lo que Eram hacer. apóstatas, Son apóstoles, inimigos do evangelho, enemigos de la fe, pessoas que não tinham compromisso com a palavra. personas que no tenían compromiso con la palabra. Então Paulo descreve esta carta de 1 aos Coríntios, Entonces Pablo describe la primera carta a los Corintios dizendo para a igreja: olha, diciendo: mira, existe uma saída, existe una salida, existe uma porta, existe una puerta, existe uma direção. existe una E ele dirección. profere as palavras: nada fui a saber entre vós, Y él dice: nada saber entre vosotros. e quando estive com vós, Que não cuando fui em estuve con palavras, vosotros, cuando estuve con vosotros, não fui em palavras de persuasiva de sabedoria humana, no fui con ustedes con palabras de sabiduría humanas, mas fui pregar a cruz de Cristo. pero fui a predicar la cruz de Jesús. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelio sin cruz no es evangelio. Igreja sem cruz não é igreja. Iglesia sin cruz no es iglesia. Ministério sem cruz não é ministério. Ministerio sin cruz no es O ministerio. segredo do evangelho, El secreto del o evangelio, segredo da el salvação, secreto de la o salvación, segredo do poder de el Deus, secreto del poder de o Dios, segredo da revelação de el Deus secreto de la revelación de Dios está na cruz de Jesus Cristo. Sinta a presença de Deus. Siento la presencia de Dios en nosotros. Existe uma pergunta que envolve esse evangelho. Existe una pregunta que envuelve este evangelio. Por que a cruz de Cristo? ¿Por qué la cruz de Cristo? Por que o evangelho é fundamentado na cruz de Cristo? ¿Por qué la cruz es fundamental en la cruz de Cristo? Por que a revelação de Deus é fundamentada na cruz de ¿Por Cristo? qué es fundamental en la cruz de Cristo? Se você ver pela lógica, Si entendemos, si vemos por la lógica, pela visão humana, por la visión humana, verá que a cruz não tem nada de bom. veremos que la cruz no tiene nada de bueno. A cruz representa sangue, La cruz representa la sangre, representa sofrimento, representa el sufrimiento, representa dor, representa el dolor, representa estar vencido. representa estar vencido. Mas quando a Bíblia fala sobre a cruz de Cristo, Pero cuando la Biblia dice sobre la cruz de Cristo, Paulo fala
Pablo dice, que para os gregos a cruz é escárnio, para los griegos la cruz es burlarse. para os judeus a cruz é vergonha, El Dios de la cruz es vergüenza. mas para mim e para você que cremos, Pero para ti, para nosotros que creemos, a cruz é poder de la Deus. cruz es poder de Dios. Agora o Senhor promete. Agora o Senhor promete. Adora al Señor, adora al Señor, Agora o Senhor adora al promete. Señor. Agora o Senhor promete. Mais uma vez, por favor, feche os seus Cierra olhos. tus ojos en esta noche. Receba o poder da cruz na sua Recibe el vida. poder de la cruz en esta noche. Receba o poder da cruz na sua Recibe vida. el poder de la cruz. Receba o poder da Recibe cruz el na sua poder de la vida. cruz en esta noche. Receba o poder da cruz na Recibe sua el vida. poder de la cruz en esta noche. Receba o poder da Recibe el cruz poder de la cruz en esta noche. Receba o sobrenatural de Deus na sua vida. Recibe el poder Receba a revelação de Deus na sua de vida. revelación. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba o poder da cruz na sua vida. Es la cruz de Dios. Es por eso que amo el Evangelio. Porque lá no Brasil aqui, Allá en Brasil o aquí, o Evangelho é o mesmo. es el Evangelio es el mismo. Lá no Brasil aqui, Brasil o aquí, a Bíblia é a mesma. la Biblia es lo mismo. Deus é o mesmo. Dios es el mismo. Eu falei que eu não gosto de fazer esboço. Geralmente eu não prego nada do que eu faço esboço. Normalmente no me gusta hacer el rosario porque no me prendo a esto. Quando Paulo fala Cuando Pablo dice que a cruz de Cristo é poder, que la cruz de Cristo es poder, é porque ele está vendo o lado espiritual da coisa. porque él está viendo el lado espiritual de la cruz. A cruz La cruz é a maior revelação de todas as épocas. es para nós. mayor revelación de todas las épocas. A cruz La cruz é a maior demonstração de graça e de virtude de Deus. es la mayor demostración de gracia. Se você olhar para a cruz de Si Cristo, mirar a la cruz de Cristo, você verá que lá verás que allá existe um sofrimento, existe un sufrimiento, existe uma dor, existe un dolor, existe cravos, existe el clavo, existe sangue. existe la sangre. Mas quando Jesus fala, Pero cuando Dios habla, Pai, está consumado, Padre, está a consumado. obra que tu me deste, La obra que me diste, diz a Bíblia Sagrada, dice la Biblia Sagrada, que o véu do templo se rasgou de cima a se baixo, rompió. dizendo a presença de Deus. La presencia de Dios disponible para mí. É isso. Es cierto lo que representa la cruz. E quando você vai para Isaías, Y cuando vas al profeta Isaías, o profeta el messiânico, profeta o mesiánico, próprio Isaías diz, e pelas suas pisaduras, él dice que sus propias pisaduras nós fomos sanados. nosotros fuimos sanados. O Evangelho cura a doença no corpo, El Evangelio sana enfermedad del cuerpo. mas também cura a doença da alma. También sana la alma. O Evangelho cura a doença do corpo, El Evangelio cura la enfermedad. mas ele também cura a doença do coração. También cura el corazón. Estou entendendo algo aqui. Estoy aprendiendo algo aquí en este momento. Tem pessoas que estão com o coração machucado aqui nessa. Hay personas que están lastimadas aquí. Tem pessoas que chegaram aqui totalmente quebrados. Personas que llegaron totalmente rotas. Eu não sei o que
que você passou Yo no sé lo que ha pasado para contigo você vir até aqui nesta noite. para llegar hasta aquí en esta noche. Eu não sei o que aconteceu com Yo você no sé lo que pasó contigo para chegar aqui nesta para noite. llegar hasta aquí en esta Eu noche. não sei da luta, da batalha que você Yo enfrentou no sé la lucha, de la batalla que todavía estás enfrentando para chegar até aqui. para llegar hasta aquí. Mas uma coisa eu posso lhe Una dizer: cosa te puedo decir, tem cura para sua vida. hay cura para tu vida. Se você puder vir para a pessoa que está do seu Mira lado, para la persona que está a tu lado, diga para ela: a cura para você nesta hay cura para noite. tu vida. A cura para você Hay nesta cura para tu noite. vida en esta A noche. cura para você nesta noite. Deus está curando enfermidades na alma. Está sanando Deus enfermedades está en el curando alma. enfermidades no coração. Curando Tem cura para você. Hay cura para tu vida en esta noche. Não posso pedir a direção do Espírito Santo. No puedo huir de la dirección del Espíritu Santo. No puedo. Existem coisas Existen cosas que só a cruz é capaz de que desfazer. solamente la cruz es capaz de hacerlo. Existem coisas Existen cosas que só a cruz é capaz de transformar. que solo la cruz es capaz de cambiar. Existem coisas Existen cosas que só a cruz que solamente la cruz é capaz de remediar. es capaz de ver. Uma das coisas que eu vejo na Bíblia Una de las cosas que veo en la Biblia, que só a cruz é capaz de que quebrar, solamente la cruz es capaz de cambiar, é o orgulho humano. es el orgullo humano. Porque quando você olha para a cruz, Pero cuando miras a la cruz, você vê a representação do ser humano ves la representación del ser humano sem Deus, sin Dios, a imagem de Cristo la imagen de Cristo crucificado, crucificado, sangrando, sangrando, sentindo dor. sintiendo dolor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos a abrir comillas. Quando se prega em cruz, Cuando se habla en cruz, nós falamos de algo natural, estamos hablando de algo natural, de uma morte normal, de una muerte normal. mas não é isso. Pero no es esto. A cruz, La cruz na antiguidade, en la antigüedad era a pior morte que era existia. la peor muerte que existía. Uma das piores. Una de las que existía. Primeiro, Primero, o réu, o ladrão, el ladrón ele ficava pendurado naquela cruz quedaba impreso en aquella cruz por alguns dias. por algunos días. Ele não morria no momento. Él no moría por el mismo exacto momento. Ele morria algumas horas Demoraba algunas horas ou alguns dias depois. o también algunos Em días. outras palavras, Y en otras palabras, ele apodrecia vivo. él quedaba podrido ahí vivo. E mais do que Y isso, más de que eso, sofrendo o calor do sol, sufriendo el calor del sol, o mau cheiro da sua el carne, mal olor de su carne e os animais de rapina, as aves de rapina da sua y de volta. los animales que están a la vuelta. Isso é dos quês. Este es uno de los fatos. Depois, quando você estuda a morte por cruz, Cuando estudias la muerte como cruz, você vê que o réu não morria pelos cravos, usted ve que el ladrón no moría, el que estaba ahí no moría por sus clavos. ele morria por asfixia, Él moría por asfixia, por falta de aire. ele morria por falta de ar. Quando os cravos penetravam nos tendões da mão, Cuando los clavos ahí estaban penetrando los tendones de la mano, daria uma dor insuportável, el dolor era insoportable, quase como uma dor de parto. casi como el dolor del parto. E era uma dor que dava a cada minuto. Y era un dolor que a cada minuto, Era como se fossem fortes câimbras em todo o braço. era un dolor como cambras en los brazos. E mais do que isso, Y más de que eso, o corpo ia para frente. el cuerpo iba hacia adelante O peso do corpo puxava para frente. y el peso iba para adelante. E o réu tentava se ajeitar. Y ahí estaba intentando arreglarse. E quando ele tentava fazer isso, Y
cuando él intentaba hacer esto, a dor aumentava 15 vezes mais. el dolor aumentaba 15 veces más. Quando o prego era colocado nos pés, Cuando los clavos en los pies, ahí pregados, ele cravava bem no meio do osso dos pés. estaba y lo clavaban bien en el hueso del pie. Era como se algo estivesse perfurando a toda hora. Es como si algo estuviera haciendo un agujero todo el momento. E quando Jesus Cristo estava pendurado, Y cuando Jesús ahí estaba preso, diz a Bíblia dice la Biblia que os romanos, os soldados romanos, que los romanos, soldados romanos, para zombar de Cristo, para burlarse de Cristo, colocaram uma coroa de espinhos na sua pusieron cabeça. una corona de espinos. Segundo o estudo, a história, Segundo la historia nos relata, esses espinhos tinham aproximadamente 10 centímetros de comprimento. estos espinos tenían 10 centímetros. E quando Jesus fala, tenho sede, Y cuando él dice, Jesús, yo tengo sed, os soldados romanos eram vinagre. los soldados en este momento dieron vinagre para él. Acredite, Acredite, era a melhor coisa que podia acontecer. era la mejor cosa que podría suceder en este momento. Era Jesus ter bebido vinagre. Era Jesús tener tomado aquel vinagre. Porque o vinagre deixava o preso embebedado, embriagado, Porque el vinagre dejaba el preso ebrio, borracho, deixava o preso totalmente fora de si. dejaba el preso fuera de sí. Mas Jesus, por amor a mim e a você, Pero Jesús, por amor a mí y a usted, recusou tomar o vinagre. se recusó a tomar el vinagre. Por amor a mim e a você, Por amor a mí y a usted, Jesus recusou Jesús recusó a única la coisa única cosa que poderia amenizar que podría amenizar a sua dor. su dolor. Eu entendo que tem tanta gente que troca o Evangelho de Cristo por qualquer outra coisa. Es una época que estamos viviendo que las personas cambian Jesús, el Evangelio, por cualquier cosa. Mas quando você olha para a cruz e vê essa imagem, Cuando miras a la cruz y ves esta imagen, você está vendo literalmente estás viendo literalmente o homem sem Deus. el hombre sin Dios. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que todos pecaram que todos pecaron e destituídos estão da glória de y Deus. están destituidos de la gloria de Dios. Todos estão debaixo do pecado. Todos están debajo del pecado. E o ser humano debaixo do pecado Y el ser humano debajo del pecado é Jesus Cristo es Jesucristo crucificado. crucificado. Sabe a imagem de Jesus Cristo? ¿Sabe la imagen de Jesús? É eu e você sem Deus. Soy yo y tú sin Dios. A imagem de Jesus Cristo La imagen de é eu e Jesús. você longe de Deus. Eres tú y yo lejos de Dios. Mas é aí que entra a parte linda da cruz. Pero ahí que está entrando la parte linda de Jesús. Porque quando Jesus está morto, Porque cuando Jesús está muerto, diz a Bíblia Sagrada dice la Biblia Sagrada que o próprio Deus não aguentou que el propio Dios no aguantó de tanto pecado e sujeira que estava em cima de dele. tanto pecado y suciedad que tenía por ahí. Mas de repente, Y de repente Jesus morre, Jesús muere vai para o sepulcro. y va para el sepulcro. E aqui começa a revelação da cruz. Y aquí comienza la revelación de la Porque diz a cruz. Bíblia Porque dice la que Biblia ele foi até as profundezas do que inferno. él fue a la profunda del infierno. E quando ele chegou lá, Cuando él llegó ahí, se cumpriu a profecia de Deus em se Gênesis. cumplió la profecía en Génesis. Quando Deus fala para a serpente: Cuando Dios dice a la serpiente, tu vai, aleluia, vai nascer de la semilla de la mujer vai nascer que vai pisar a tua van a cabeça. ser uno que va a pisar la cabeza de la Tu até serpiente. vai ferir o calcanhar dele. Tu até vai ferir o calcanhar dele. Vas a ferir el calcañar, Mas ele vai te pisar. pero él te va a pisar. Quando Jesus vai até as profundezas do Cuando inferno, suba a la profundeza del infierno, a Bíblia não diz, la Biblia no dice, mas eu pero creio yo creo que Satanás estava que Satanás preocupado estaba
que la célula promisória, promisoria a dívida com o de la pecado deuda con el pecado foi rasgada. fue roto. Você é livre. Eres libre. Aleluia. Quando você olha para a cruz Cuando miras a la cruz e você se arrepende da sua velha vida y te arrepentiste de la vieja criatura, e vê que você necessita de Cristo, ves que necesita de Cristo, automaticamente você automáticamente se crucifica com Ele. usted está crucificándose con Él. Mas aí vem o outro lado da história. Pero ahí viene el otro lado de la historia, Porque Paulo diz: porque Pablo dice, se com Ele morremos, si con Él morimos, com Ele também seremos también glorificados. con Él seremos glorificados. Repito, tem graça para você, Repito más una vez, hay gracia para ti, tem glória para você, hay gloria para ti, tem cura para você, hay cura para ti, tem vitória para você, tem graça para você, hay gracia para ti, tem renovo para hay você, nuevo para ti, tem vida para hay você. vida para ti. Mas o que falta para mim, pregador? Pero lo que falta para mí, predicador, Chegar perto da cruz. llegar más cerca de la cruz. Não é algo fácil, No es nada fácil. porque a cruz representa aquilo que você não gostamos e não queremos. La cruz representa algo que no nos gusta. A cruz representa quebrar o nosso orgulho. Representa quebrar nuestro orgullo. E numa era Y en una era em que o orgulho está acima, en que el orgullo está bien arriba, a coisa mais difícil la cosa más difícil é você se humilhar. es humillarte. Aleluia. Querido, desça do seu pedestal. Vá aos pés da cruz. Vamos a bajar de la altura que estamos y vamos a rendirnos a la cruz. Se você tem uma voz bonita, foi Deus que te deu. Si tú tienes una voz bonita, fue Dios que te dio. Se você tem conhecimento, foi Deus que te Si deu. tienes sabiduría, fue Dios que te Se dio. você tem eloquência, foi Deus que te deu. Tienes una elocuencia, fue Dios que te dio. Se você tem graça, foi Deus que te Tienes deu. gracias porque Dios te Volte para os pés da cruz. vuelva en los pies de la cruz. A Bíblia chega a dizer assim: La Biblia llega a decir de la siguiente manera: humilhai-vos humillar perante a mão de Deus. perante la mano de Dios. Enquanto você estiver orgulhoso, Cuando estés orgulloso, você vai perecer, vas a perecer, você vai morrer, vas a morir, você vai sofrer, vas a sufrir, você vai lutar sozinho, vas a estar você solito, vai se acabar. vas a Mas no terminar. momento em que você for aos pés da En el cruz, momento que ir a los pies de la cruz, a presença de Deus vai la acabar a sua presencia vida. de Dios se va. Aos pés da cruz. Va a los pies de la cruz. Por favor, mais uma vez, feche os teus olhos. Vas a cierra tus ojos E comece a chegar aos pés da cruz. comienza a estar en los pies de la cruz. Chega aos pés da cruz. Llega a los pies de la cruz. Assuma que você é fraco. Decí que sos muy flaco, débil, E vá aos pés de y Cristo. anda a los pies de la cruz, a los pies. Eu vou dar alguns segundos para você chegar aos pés da cruz. Te daré un tiempo que vayas a los pies de la cruz en este momento. Pegando
Deus sobre a tua vida, nos pés da cruz, nos pés virtude, nos pés da cruz, nos pés graça, e receba a graça de Deus aí, meu irmão, receba a graça de Deus aí, minha irmã, receba o renovo de Deus aí, meu irmão, receba o renovo de Deus aí, meu irmão. Se você não falava em línguas, comece a falar agora. Se você é renovado, seja renovado agora. Receba esse milagre de Deus na sua vida. Se coloque em pé. Quédese en pie en esta noche. Deus quer o nosso orgulho. Tenemos que sacar nuestro orgullo. A cruz moe a nossa altivez. La cruz nos aprieta nuestro orgullo. A cruz desfaz as nossas ideologias La cruz deshace nuestras ideologías e transforma a nossa vida. y nos cambia nuestra vida. Eu quero fazer um desafio aqui nessa noite. Quiero hacer un desafío en esta noche. Desafio. Un desafío. Eu quero desafiar você Quiero desafiarte a ti, que sabe que está longe da cruz. que sabe que estás lejos de la cruz. Eu quero voltar para a cruz nesta noite. Eu quero chamar você Volver a até la a cruz. cruz. Quiero llamarte que salga de tu lugar y venga aquí adelante. Você sabe que está longe da cruz. Y tú sabes que estás lejos de la cruz. Sabe que está montado no seu orgulho. Sabe que estás ahí en tu orgullo. Sabe que está vazio de Deus. Sabe que está vacío de Dios. Vem ano, sai ano. Entra año y sale Vem año. aniversário, sai aniversário. Viene cumpleaños, sale cumpleaños. Vem pregador e vai Viene pregador. predicador y sale E predicador. você continua a mesma Y tú coisa. sigues la misma persona. Eu quero dizer para você que Deus quer mudar a sua Quiero vida. decirte que Dios quiere cambiar tu vida. Mas você tem que reconhecer que tem que voltar aos pés da Pero cruz. tienes que reconocer que tienes que volver a la cruz. Se você quer, eu quero chamar você aqui Si à tú frente. quieres, venga aquí adelante. Segundo convite, quero saber se alguém quer aceitar Jesus. Segunda cosa, quiero saber si alguien quiere aceptar a Cristo. Levante a sua mão. Levante sus manos. Temos alguém que quer aceitar a Jesus? Tenemos alguien que quiere recibir a Cristo. Levante a sua mão, por favor. Levante su mano en esta noche. Temos ninguém? Tenemos alguien. O convite continua aberto. La invitación está dada. Está aceitando? Oh, aleluia! Tenemos una persona. Aleluia! Aleluya. O convite está aberto. La invitación está abierta. O convite está aberto. Venga. Já são 10h15. Ya son 10 y 15. Eu preciso terminar a mensagem. Necesito terminar el mensaje. Se você sentiu, venha. Si usted siente, venga. Tem renovo para você. Al renuevo para ti. Tem graça para você. Hay gracia. Tem virtude para Hay você. virtud para Tem ti. sobrenatural de Deus. Hay sobrenatural de Mas Dios. você tem que voltar aos pés da Pero tienes que cruz. volver a los pies de la cruz. Tem uma frase que eu digo. Hay un verso que dice, que yo digo, Que pregador novo que predicador nuevo e pentecostal y pentecostal
brutal. gosta de barulho, Le gusta del ruido, gosta de manifestação. le gusta de E manifestación. Deus sabe, Y Dios sabe quando eu queria pregar uma mensagem, cómo yo quería predicar un que mensaje, você tivesse rodopiando, batendo palma e pulando. que estuvieras aquí saltando, Mas não pero adianta no adelanta. ter manifestação Tener sem manifestación, mudança de vida. cambio de vida. Nós temos muito barulho, Tenemos mucho mas ruido, pouco poder de Deus. poco poder de Dios, Temos muita manifestação, mucha mas manifestación, pouca graça. poca gracia, Temos muito mover, mucho mover, mas temos pouca revelação de Deus. revelación de Dios. Eu estou pregando uma mensagem que vai mudar a sua vida. Estoy predicando un mensaje que va a cambiar tu vida.
quiero orar por ellos hoy. Pasen. Doblen sus rodillas. Pastor Liceo puede orar por ellos. Quiero orar por los músicos hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Ore por ellos, Pastor Liceo. Los hermanos comienzan a orar a interceder. Gloria al nombre de Jesús. Gloria es tu nombre, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Espíritu de Dios. Shurikanda la manturi, soromoroshe de Kentuno Mananiyas. Rumotendia la shote que tu usted la manarama undiriyas. Rumandoro mosheris. Darama shandaramana shere totus. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ore, hermano, ore un poco más, hermano, ore un poco más. Gloria a la Shira, Andoreña. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito tú eres, maravilloso es tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria es tu nombre para todos siempre. Gloria, gloria, gloria. Gloria es tu nombre, Dios. Aleluya, gloria es tu nombre. Santo, santo. Gloria es tu nombre, aleluya, gloria es tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito tú eres, maravilloso es tu nombre, gloria, 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 Ramagaraya, gloria es tu nombre, aleluya, gloria al nombre de Jesús, santo, 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 santo. Gloria es tu nombre, Dios de la gloria en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo en nombre de Jesús. Gloria es tu nombre. Pastores, ore por nuestros hermanos. Gloria, gloria es tu nombre. Ore por ellos. Dios, para que ellos manden una protección sobrenatural. Gloria es tu nombre. Aleluya, alanda. Ramandori kende Gloria, Espíritu de Dios, comienza Espíritu Santo, comienza Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora, comienza Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazareno, comienza a quebrar cadenas, comienza a quebrar yugos, Espíritu, yugos ahora, yugos en el nombre de Jesús de Nazareno, ahora Dios mío, gloria, gloria, mandalaria, oh, alabalaria, yugos, ahora comienza a quebrar yugos, yugos Espíritu Santo, gloria, gloria, yugos Espíritu Santo, aleluya, 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 yugos, comienza a quebrar yugos, oh, la mandalaria, gloria, 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 gloria es tu nombre, aleluya, aleluya, gloria en nombre de Jesús, santo, 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 santo del nombre de Jesús, gloria, 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 gloria es tu nombre, aleluya, aleluya, gloria en nombre de Jesús, esta joven, gloria a ella, gloria en nombre de Jesús, aleluya, aleluya, Dios, Señor, en tu nombre, tú sabes lo que está en mi corazón. Alay Shurianda Romeneya, Somanaya, Neishanaria, Rungereri, Yamandoro Condene Manda, aleluya. Gloria es tu nombre para todo siempre. Aleluya, aleluya, toca. Espíritu llena de amor, llena de amor, llena de amor, llena de amor, Espíritu Santo, llena de amor, llena
llena, 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 llena de amor. Gloria, llena de amor, llena de amor, llena de amor esta joven. En el nombre de Jesús, el amor que no tiene, el amor que no tuvo. Dios, en el nombre de Jesús, gloria, 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 marándala, marándala. Muchos tenían que haber pasado hoy aquí. Su orgullo no te deja ver la gloria de Dios, la presencia del Señor. Tu orgullo no te deja ver. Muchos tenían que haber pasado, Dios nos está mostrando. Gloria a Dios. Hay un plan de muerte contra tu vida, David. A partir de hoy comienza a vigilar.
y a cuidarte. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar una alabanza. Después voy a explicarte algo. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a levantar nuestras ofrendas de diezmos para la gloria del Señor. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Señor, bendiga estas ofrendas. Por amor de tu nombre, aquellos que van a ofrendar, que van a diezmar, Señor, multiplica el 100 por 1, Dios. No dejes faltar en sus alforjas, en su despensa, Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu y para la gloria de tu nombre, Señor.